Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 3 e o capítulo 4. Meu irmão, capítulo 1, Paulo se apresentou, fala de sabedoria e do poder de Deus e fala das questões da divisão da igreja e da sabedoria de Cristo, poder de Deus, né? E fala do Espírito Santo. No capítulo 3 vai falar das divisões na igreja. Irmão, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Deles, leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês não ainda estão em condições, porque ainda são carnais. Interessante aqui, falando que são carnais, estou falando que ainda são imprudentes, são insensatos, né? Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo assim como mundanos? Qual pergunta? Vocês não são carnais? Porque divisão entre igreja, briga entre ministério, divisão em igreja, isso demonstra enfraquecimento e carnalidade, nada mais do que isso. E aí Paulo vai atribuir a questão do crescimento a Deus. Afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servo, por meio do qual vocês vieram a ter conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então, meu irmão, minha irmã, está dizendo aqui o quê? Que a gente precisa estar unido, a igreja precisa estar unida, sem divisões, sem carnalidades, né? Levar o evangelho para fora da igreja e não trazer o mundo para dentro da igreja, né? E Deus é quem faz crescer. Paulo coloca alguma coisa, coloca uma coisa clara. Eu sou alguma coisa? Apolo alguma coisa? Não, nós somos instrumentos do Senhor. O Senhor toda honra e toda glória, né? E Paulo vem falando acerca. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Está vendo aqui? Está falando da questão. Vocês são edifício de Deus, a questão de ser templo do Espírito Santo. Mas no templo do Espírito Santo é preciso deixar a carnalidade de fora, né? É preciso entender que arrependimento todos os dias. E Paulo, no capítulo 4, vai falar de apóstolos de Cristo. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Servos de Cristo. Cristo foi, embora sendo rei, sendo filho de Deus, nos serviu aqui. E Apolo ainda serve. Estar na igreja é servir ao próximo. A igreja tem um objetivo: levar o evangelho, propagar a mensagem de salvação e servir ao próximo. Esse é o objetivo. Comunhão. Quando você serve alguém, você está em comunhão com ele e com o Espírito Santo de Deus, com Deus. Você ama a Deus, mas não serve o seu irmão? Como é que você pode amar a Deus se você não vê e ama e não vê, se você não serve o seu irmão? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Paulo está colocando aqui muito sério. Como é que você pode ter uma igreja dividida? Não é? Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu me julgo a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Meu irmão, minha irmã, aqui, quando fala encarregados aqui, na palavra grega traduzido, quer dizer mordomo, né? E mistério aqui é coisa que a sabedoria humana não consegue compreender, né? Agora, o julgamento é de Deus, não é seu, nem meu, nem é de Paulo, é de Deus. A gente não pode julgar, né? E aí vai colocar assim: irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor de vocês, para que aprendam de nós o que significa, não ultrapasse o que está escrito. Assim ninguém se orgulha orgulha a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem é você que torna tão diferente de qualquer pessoa? O que você tem que não tenha recebido? Ou seja, tudo que nós temos, nós recebemos de Deus, com permissão do Senhor. Ele é o Senhor da nossa história.
Vocês já têm tudo que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós. Como eu gostaria que vocês fossem realmente reis, para que nós também reinássemos com vocês. Você vê que Paulo aqui está aplicando uma ironia, né, para levar os coríntios a perceberem o quanto são pobres, as pessoas que se ufanam, que são alguma coisa, na verdade são pobres. Você é rico? Não, você é pobre. Você é pobre, você não tem nada, nós não temos nada, somos pobres. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos como dos homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. E outra coisa que Paulo está usando mais ironia. Paulo é sensato em Cristo, mas os coríntios, lá não, naquela divisão da igreja não, né? Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro diverti-los como filho amado, né? Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los, pois eles estavam se aproveitando da ausência de Paulo, né? Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir, então saberei não apenas que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. E Paulo aqui, ele fala claramente a respeito do impacto que essa carta vai ter, né? A condição de Paulo em Éfeso, né? Até o momento de redigir essa carta, escrever essa carta, né? Está vendo que a igreja... E Corinto era uma cidade muito, muito complicada, ela é multiétnica, ela é politeísta, é uma prostituição tremenda, né? É o que a gente vai ver mais à frente. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando sempre. Amém.